Você já reparou como os verdadeiros ricos raramente fazem barulho? Eles não aparecem nos stories, não postam print de saldo, não falam o que estão planejando. Na verdade, a maioria só descobre que eles são ricos depois que já é tarde demais para entender como chegaram lá. Enquanto uns estão gritando no palco, outros estão construindo nos bastidores. Tem gente que passa o dia mostrando lifestyle. E tem gente que passa o mesmo dia comprando ações, aprendendo sobre juros compostos, criando produtos digitais, fechando parcerias, escrevendo em silêncio, sem precisar de palmas, likes ou validação. E adivinha quem vence no final? Vou te contar uma coisa que ninguém fala. O dinheiro ama o silêncio. O dinheiro cresce quando não está sendo usado para alimentar o ego. Ele se multiplica quando é colocado em ação, não em exposição. Você provavelmente já ouviu falar de Robert Kiyosaki, mas o que pouca gente percebe é que o que ele ensina não é só sobre ganhar dinheiro, é sobre como construir riqueza de forma inteligente, discreta e estratégica. Kiyosaki sempre falou da diferença entre parecer rico e ser rico. A diferença entre quem compra para mostrar e quem investe para ter liberdade. Entre quem grita para chamar atenção e quem se movimenta em silêncio para garantir o futuro. E a verdade é dura. Quem fala demais, executa de menos. Quem quer aplauso, quase nunca tem foco. Quem precisa mostrar resultado todo dia, no fundo, ainda nem começou o jogo de verdade. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está pedindo mudança. Talvez você esteja cansado de correr atrás e não sair do lugar. Talvez esteja percebendo que gritar não traz dinheiro. Mas aprender e agir, sim. Por isso, nos próximos minutos, você vai descobrir 7 hábitos silenciosos. Hábitos poderosos, inspirados nos ensinamentos de Robert Kiyosaki, que podem transformar sua vida financeira em até 6 meses. Se você tiver coragem de seguir sem postar, sem contar, sem parecer. Esse vídeo não é sobre motivação, não é sobre ostentação, é sobre estratégia. E tudo começa agora. Mas antes de te mostrar o primeiro hábito, eu preciso te dizer uma última coisa. O caminho para a riqueza não faz barulho, mas os resultados fazem. E quando eles chegarem, você não vai precisar dizer uma palavra. As pessoas vão perceber e vão se perguntar como foi que ele ficou rico sem ninguém notar. E a resposta vai estar nesses 7 hábitos. Vamos para o primeiro. Hábito 1. Pare de contar planos. Se tem um erro que muita gente comete quando decide mudar de vida, é esse aqui. Sair contando para todo mundo o que vai fazer. Vou abrir um negócio. Vou investir pesado. Esse ano eu vou enriquecer. Mas sabe o que acontece? Quanto mais você fala, menos faz. Existe um efeito psicológico real. Quando você fala em voz alta que vai conquistar algo, seu cérebro já sente uma falsa sensação de vitória. É como se você tivesse feito só porque anunciou, só que não fez. Enquanto você está contando, alguém está construindo. Enquanto você quer aplauso, outro quer resultado. Robert Kiyosaki fala muito sobre isso, mesmo que de forma indireta. Ele sempre focou no poder do agir silenciosamente. Porque quem está realmente comprometido com a riqueza não precisa de plateia. Quem tem foco não tem tempo para provar nada. E mais, toda vez que você expõe seus planos, você abre espaço para críticas, dúvidas, piadas e até inveja disfarçada de opinião. Isso não vai dar certo, mas fulano tentou e quebrou. Tem certeza que você consegue? Essas frases podem parecer inocentes, mas minam sua energia, sugam sua confiança e te arrastam de volta para o lugar comum. Agora pensa comigo. Já viu algum bilionário fazer live explicando tudo que vai comprar antes de comprar? Já viu Warren Buffett contando para a internet onde vai colocar o dinheiro dele no próximo trimestre? Claro que não. Gente que constrói em silêncio evita distração, evita interrupção, evita julgamento prematuro. E mais importante, gente assim faz mais do que fala. Aqui vai uma analogia simples. Uma ideia é como uma brasa.
Se você fala demais, ela apaga com o vento dos outros. Mas se você protege, alimenta e coloca lenha, ela vira fogo. Quer enriquecer? Feche a boca e abra o plano. Fale depois. Deixe que os resultados falem por você. E quando alguém te perguntar o que você está tramando, você sorri e diz: trabalhando em mim. Esse é o primeiro hábito silencioso dos ricos: agir calado, sem precisar provar nada para ninguém. O mundo vai te dizer que você precisa se vender. Mas a verdade é, quem se valoriza não se vende. Agora vamos para o segundo hábito, e esse vai mexer ainda mais com o seu modo de enxergar o dinheiro. Hábito 2. Estude sem que ninguém perceba. Hoje em dia, estudar virou espetáculo. Tem gente que posta a capa do livro, o resumo, o café do lado, a iluminação perfeita e escreve na legenda: foco total, buscando evolução. Mas quando desliga a câmera, fecha o livro também. Você não precisa mostrar que está aprendendo. Você precisa aprender de verdade. Esse é o segundo hábito silencioso de quem enriquece: absorver conhecimento no escuro, sem holofote, sem legenda, sem plateia. Robert Kiyosaki sempre falou da importância de educação financeira, mas não aquela educação teórica, entediante. É o tipo de estudo que transforma a forma como você enxerga o mundo. Estudar sobre ativos, passivos, renda residual, investimentos, mas de forma discreta, como quem está afiando uma faca na calada da noite. Porque o mundo valoriza quem brilha. Mas quem de fato muda de vida é quem se prepara em silêncio. Quer uma comparação simples? Enquanto uns passam horas assistindo vídeos virais só para rir, outros passam o mesmo tempo estudando como criar o próprio vídeo viral que vai gerar receita. Enquanto uns estão dançando no Instagram, outros estão lendo biografias de bilionários. Enquanto uns estão seguindo famosos, outros estão seguindo o dinheiro. E sabe qual é a diferença real? Quem estuda calado não precisa correr atrás da oportunidade. A oportunidade reconhece quem está pronto. Você quer saber por que algumas pessoas parecem ter sorte e outras vivem reclamando da vida? Porque tem gente se preparando em silêncio enquanto o resto está se distraindo em voz alta. E aqui vai um conselho direto: leia livros que ninguém da sua roda lê. Veja vídeos que não estão em alta, mas estão em valor. Siga perfis que não viralizam, mas que ensinam. Porque o que transforma a sua conta bancária não é o que você mostra. É o que você aprende e aplica. Você não precisa decorar frases bonitas. Precisa entender como o dinheiro funciona. Um hábito que muda tudo. Dedique 30 minutos por dia para estudar algo que vai te fazer ganhar mais, gastar menos ou pensar melhor. Mas não conte para ninguém. Sabe por quê? Porque conhecimento silencioso é mais perigoso que discurso alto. Quem sabe muito e fala pouco, surpreende mais. E quando alguém te perguntar onde você aprendeu tanta coisa, você só diz: enquanto você postava, eu estudava. Vamos para o terceiro hábito, e esse envolve dinheiro de verdade, mas de um jeito que ninguém vê. Hábito 3. Invista dinheiro sem que ninguém veja. Você quer saber como algumas pessoas acumulam patrimônio em poucos anos, sem nunca terem mostrado um carro novo, uma viagem internacional ou uma roupa de marca? Simples. Elas investem em silêncio. Enquanto uns ficam mostrando que estão ganhando, outros estão plantando sementes que ninguém vê. E sabe o que é mais interessante? Quem investe certo não precisa mudar o estilo de vida para provar que enriqueceu. Não precisa aparecer, nem explicar, nem justificar nada. Só segue, aumentando o patrimônio mês após mês. Esse é o terceiro hábito silencioso dos ricos: usar o dinheiro com inteligência, não com aparência. Robert Kiyosaki sempre repetiu que o verdadeiro jogo do dinheiro está nos ativos. Aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, mesmo quando você não está trabalhando. Mas qual é o erro da maioria? Assim que sobra um pouco, corre para gastar com algo visível. Um celular novo, um relógio chamativo, um carro que nem precisa. Tudo para mostrar que tem. Enquanto isso, quem está jogando o jogo de verdade está comprando ações que pagam dividendos.
Está aplicando em fundos que crescem ao longo do tempo. Está criando fontes de renda invisíveis, mas consistentes. Quer um exemplo simples? Você pode comprar uma ação de empresa sólida por menos do que o valor de uma saída para jantar. E essa ação pode te pagar por anos, enquanto o jantar acaba em 2 horas. Investir em silêncio é isso, escolher plantar enquanto os outros queimam a colheita antes de nascer. E tem mais. Quem ostenta os investimentos geralmente tem pouco. Quem não fala nada, normalmente tem muito mais do que parece. Você já reparou como os maiores investidores vivem de forma simples? Warren Buffett mora na mesma casa há décadas. Mark Zuckerberg se veste praticamente igual todos os dias. Essas pessoas têm algo em comum. Eles estão interessados em crescimento real, não em aprovação social. Quer um conselho direto? Automatize seus investimentos. Coloque uma parte do que ganha todos os meses em um lugar que trabalha por você. E não fale sobre isso com ninguém. Não precisa postar que começou. Não precisa tirar print. Não precisa provar. Se você tiver paciência, esses valores vão crescer, lentamente no começo. E depois, mais rápido do que você imagina. Mas só se você proteger esse processo do barulho. Porque o dinheiro cresce melhor no escuro. E quando alguém se perguntar como você conseguiu isso, você responde com a mesma calma de quem sabe o que está fazendo. Comecei a investir antes de precisar mostrar. Agora, vamos para o próximo hábito. E esse vai direto na raiz do problema que prende muita gente na pobreza. O padrão de vida maior do que o bolso. Hábito 4. Viva abaixo do que você pode. Esse é um dos hábitos mais difíceis de praticar, mas também é um dos mais poderosos para quem quer enriquecer em silêncio. Viver abaixo do que você pode. A maioria faz o oposto. Começa a ganhar mais e gasta mais. Ganha um aumento, troca de carro, recebe um bônus, parcela uma viagem. Resultado? Continua preso na mesma corrida de sempre, só que agora com contas maiores e mais pressão. Robert Kiyosaki chama isso de armadilha da corrida dos ratos. Você corre, corre, corre e não sai do lugar, porque quanto mais ganha, mais compromete. E quanto mais compromete, menos sobra para investir. Agora deixa eu te contar uma coisa que poucas pessoas entendem. Você não enriquece pelo que ganha. Você enriquece pelo que sobra. E para sobrar, você precisa ter coragem de dizer não. Não ao celular novo que todo mundo tem. Não à roupa que parece de rico. Não àquela saída só para não se sentir excluído. Quer um exemplo simples? Tem gente ganhando o triplo do que você, mas que termina o mês devendo. E tem gente ganhando menos, que investe todo mês, guarda, cresce e caminha para a liberdade. A diferença está no controle. Gente rica de verdade controla o estilo de vida. Não se deixa levar por aparência. Não compra para impressionar, compra para crescer. E aqui vai uma imagem para você guardar. Dinheiro é como água em pote furado. Não importa quanto você coloque, ele sempre vai vazar se você não tapar os furos. Esses furos são parcelas desnecessárias, gastos por impulso, desejo de aprovação, medo de parecer pobre. Mas olha que ironia, quem parece pobre muitas vezes é quem está ficando rico, enquanto quem vive tentando parecer rico está afundado em dívidas. Já percebeu isso? Aquele vizinho discreto que nunca muda de carro, que nunca posta nada, e um dia compra 3 imóveis à vista. Enquanto isso, tem gente que dirige um carro que nem é dela, com roupa financiada e a conta zerada. A escolha é sua. Quer parecer agora e sofrer depois, ou quer construir agora e viver em paz para sempre? Aqui vai o hábito. Se discipline para viver com 70% do que ganha. Invista 20%, guarde 10% e mantenha isso em segredo. Você não precisa mudar de casa nem de cidade. Só precisa mudar a sua mentalidade. Porque riqueza não se mede por aparência, se mede por liberdade. E quem vive abaixo do que pode, um dia vive como ninguém mais pode. Agora, vamos para o próximo hábito. E ele tem a ver com as pessoas que você escolhe ter por perto.
mesmo que elas não saibam. Hábito 5. Faça parte de grupos ricos em silêncio. Tem um ditado antigo que diz: diga com quem andas, e eu te direi quem és. Mas a versão dos ricos é ainda mais afiada. Diga com quem você escuta, e eu te direi quanto você vai crescer. Sabe por quê? Porque a sua renda tem o poder de se alinhar automaticamente com as ideias que você consome e as conversas que você frequenta. Se você só ouve reclamação, dívida, desespero e falta, sua mente entra nesse mesmo ciclo. Agora, se você se cerca, mesmo que de longe, de gente que fala de investimento, visão, construção e estratégia, sua cabeça começa a mudar. E é por isso que o quinto hábito silencioso é: aproxime-se de pessoas que já estão onde você quer chegar, mas sem fazer alarde. Você não precisa chamar atenção, nem ser notado. Às vezes, tudo o que você precisa é observar em silêncio, entrar num grupo, participar de uma mentoria, acompanhar um fórum, seguir alguém com conteúdo de valor e apenas ouvir, aprender, anotar. Nada de aparecer, nada de tentar impressionar, apenas absorver. Porque o segredo está em mudar a frequência das suas conversas internas. Robert Kiyosaki sempre falou da importância de mentores, parceiros e do famoso time A que ele construiu ao redor dele. Gente com visão, gente com resultado, gente que pensa em longo prazo. Agora pensa comigo, você está cercado por quem? Amigos que só falam de parcelamento, fatura e boleto? Ou gente que fala de construção de patrimônio, liberdade e negócios? A mudança começa aqui. Troque rodas que sugam por ambientes que elevam. E quando não tiver acesso direto a essas pessoas, use o que tem: vídeos, livros, grupos online, comunidades discretas. Você pode estar aprendendo com os grandes, mesmo sem nunca ter apertado a mão de um deles. E tudo isso sem dizer nada a ninguém. Porque quem muda de ambiente em silêncio colhe os frutos em paz. Sabe o que vai acontecer? Um dia, você vai perceber que parou de rir de piadas de pobre, que se incomoda com conversas vazias, que sente desconforto em gastar com bobagem. Esse é o sinal de que você está subindo e ninguém precisa saber. Porque gente rica de verdade escolhe bem até o barulho que escuta. Agora vamos para o sexto hábito. E esse tem a ver com ganhar mais, sem mudar nada na sua rotina. Hábito 6. Multiplique sua renda sem mudar de vida. Tem uma armadilha que pega muita gente no meio do caminho. Ganhar mais e achar que precisa mudar tudo. Muda de celular, muda de carro, muda de padrão, muda de discurso e o pior, muda o foco. Só que quem quer ficar rico de verdade não faz isso. O sexto hábito dos que constroem riqueza em silêncio é simples. Multiplique sua renda sem mudar seu estilo de vida. Você não precisa se comportar como se tivesse ganhado na loteria só porque entrou um dinheiro extra. Pelo contrário, quanto mais a sua renda crescer, mais invisível você deve ficar. Robert Kiyosaki sempre ensina que a verdadeira liberdade financeira vem quando você tem várias fontes de renda. Mas o detalhe está aqui. Essas fontes não precisam mudar sua vida. Precisam alimentar seu futuro. Exemplo direto. Você pode criar um e-book e vender todos os dias. Pode fazer um curso online, um canal, um produto digital. Pode alugar um imóvel, um espaço, um serviço. Pode revender produtos sem estoque. Pode trabalhar com afiliados. Pode investir e receber dividendos. Tudo isso sem sair do lugar, sem precisar aparecer, sem virar outro personagem. A diferença entre quem ganha dinheiro e quem constrói riqueza está no destino que esse dinheiro toma. Enquanto muitos gastam o que ganham, quem quer enriquecer pega esse dinheiro extra e faz ele trabalhar. Cria uma reserva, investe em algo que gera mais renda, paga dívidas estratégicas, compra liberdade. E tudo isso sem mudar nada por fora. Mesma casa, mesmo carro, mesma rotina, porque a mudança não é na aparência, é no plano. Quer uma imagem simples para guardar?
Pense em cada nova fonte de renda como uma torneira. No começo, pinga, mas com o tempo, se você não desperdiçar, essa água vira um rio. E você não precisa sair contando para ninguém onde estão essas torneiras. Afinal, quem tem várias fontes silenciosas de renda nunca depende de aplauso, depende de estratégia. E o mais importante, não precisa dar satisfação. Você vai chegar num ponto onde entra dinheiro enquanto você dorme e ninguém nem sabe que ele existe. Essa é a beleza da riqueza construída em silêncio. Ela chega devagar, cresce escondida e um dia explode, sem aviso. Então, não mude sua vida externa com cada vitória. Mude sua vida financeira por dentro, multiplique o que entra, cresça sem gritar. E quando te perguntarem o que você fez para melhorar tanto de vida, você responde com a mesma calma de sempre. Eu só continuei trabalhando em silêncio. Agora, vamos para o último hábito, talvez o mais importante de todos, porque ele é o que protege tudo o que você construiu até aqui. Hábito 7. Faça silêncio até o dinheiro fazer barulho. Esse é o último hábito. E talvez seja o mais desafiador, porque vai contra tudo que a sociedade ensina. Você aprendeu que quando conquista algo, deve mostrar. Quando compra algo novo, deve postar. Quando dá certo, tem que gritar. Só que os verdadeiros ricos fazem o oposto. Eles esperam o dinheiro fazer barulho. Enquanto isso, seguem em silêncio. Esse hábito não é sobre esconder porque tem vergonha. É sobre guardar o poder. É sobre entender que a construção é frágil no começo. E quanto mais você fala, mais distrações aparecem. Quer um exemplo simples? A maioria das pessoas começa a ganhar mais e já muda a postura. Começa a dar conselhos, se achar exemplo, agir como se tivesse chegado. Mas sabe o que isso atrai? Inveja, pressão, olhos demais. E tudo isso enfraquece a base. Enquanto isso, quem sabe o que está fazendo, fica em silêncio e deixa o dinheiro crescer até ficar impossível de ignorar. Robert Kiyosaki fala sobre isso indiretamente quando defende a mentalidade de longo prazo. Ele ensina a plantar hoje, regar amanhã e esperar. Sem pressa, sem ansiedade, sem precisar provar nada. Você só vai perceber o poder do silêncio quando ele te poupar de conflitos, distrações, julgamentos e sabotagens. Porque o que ninguém sabe, ninguém estraga. E aqui vai uma regra simples que vale ouro. Fale menos até que os números falem por você. Acredite, o som do resultado é mais alto que qualquer discurso. Aquela empresa que você montou calado, um dia vai pagar o carro à vista. Aquele canal que você alimentou em silêncio vai bancar suas viagens. Aqueles investimentos pequenos que ninguém viu vão pagar seu futuro inteiro. E quando isso acontecer, você não vai precisar abrir a boca. O seu estilo de vida, estável, tranquilo, leve, vai fazer o barulho que você nunca fez. Porque esse é o verdadeiro barulho da riqueza, o da liberdade. Não é o relógio, não é o carro. É a paz de não dever nada, de não depender de ninguém, de fazer o que quiser, quando quiser. E isso só acontece com quem aguenta o silêncio no começo. Esses 7 hábitos são simples de entender, mas são difíceis de praticar, porque exigem algo raro hoje em dia: disciplina sem aplauso. A maioria só age quando tem plateia, mas quem constrói riqueza age mesmo quando ninguém está vendo. E esse é o segredo: fazer no escuro para brilhar quando for a hora certa. Não adianta você ganhar mais se continua se sabotando. Não adianta ter ideias se precisa contar para todo mundo antes de agir. Não adianta estudar se precisa parecer inteligente. Não adianta enriquecer se gasta tudo para provar que enriqueceu. Você não precisa parecer, você precisa ser. E isso exige silêncio, exige maturidade para sair da multidão que grita, posta, exibe e entrar na minoria que pensa, constrói e acumula. Não é fácil, mas é simples. Comece escolhendo um hábito, só um. Aplique hoje. Talvez seja parar de comentar tudo. Talvez seja abrir um livro ao invés do Instagram.
Talvez seja fazer uma transferência para sua corretora, ao invés de pedir comida por impulso. Talvez seja calar quando a vontade for contar. Talvez seja dizer não para uma saída que te atrasa e dizer sim para um futuro que te espera. Não precisa mudar o mundo, precisa mudar de direção, porque o caminho da riqueza não começa com gritos, começa com decisões silenciosas. E quando você menos esperar, vai perceber que sua vida mudou, sem alarde, sem fogos, sem plateia, só paz, controle e liberdade. E aí sim, você vai entender o que significa viver rico, não rico de aparência, mas rico de verdade. E nesse momento, quando te perguntarem, você ficou rico? Como assim? Você vai sorrir, respirar fundo e responder com calma. Enquanto todos falavam, eu escolhi fazer. Agora é com você. Se esse vídeo abriu seus olhos, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho para continuar essa jornada silenciosa rumo à sua liberdade. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço e que você enriqueça em silêncio.